todos, é um gosto estar aqui e partilhar com vocês o que é isto que é tão fascinante e complexo, que é a nossa própria personalidade. De tal maneira que, recentemente, McAdams referiu-se a ela como, ou seja, a nossa personalidade e a cada um de nós como sendo uma obra de arte. Ou seja, cada um de nós é uma variação criativa da nossa humanidade comum. Somos, por conseguinte, preciosos. Cada um de nós é uma preciosidade. Somos um conjunto de acontecimentos, características que são irrepetíveis e por isso somos tão preciosos. E por sermos irrepetíveis é que também nos tornamos somos tão fascinantes. Hoje já falámos aqui sobre o fascínio dos mares, enfim, dos polos, e agora vamos mergulhar um bocadinho em nós e falar sobre a personalidade. É evidente que se nós pensarmos aquela toque sobre as diferentes histórias e as diferentes narrativas, nós vimos como é importante não ter só uma narrativa em relação à personalidade também. No entanto, hoje vamos só falar de uma narrativa, ou seja, sobre um nível de análise da personalidade que muitos designaram de o topo do iceberg da compreensão de personalidade. E é sobre isso que nós vamos falar, que tem a ver com as teorias dos traços ou características de personalidade. Eu começaria com um pequeno exercício, que era vocês olharem para a pessoa, uma pessoa que esteja ao vosso lado, atrás ou à frente, tentem escolher alguém que não conheçam, se não for possível, não tem mal, vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Então vão olhar para essa pessoa e vão dizer duas características da personalidade dela. Que se não conhecem a pessoa não tem mal, vão basicamente intuir e dizer uma ou duas características. A outra pessoa diz de volta e depois vocês apenas confirmam se acertaram ou não acertaram, ok? Vá, podem começar. Já devem ter terminado e depois podem continuar no intervalo e até conhecer essa pessoa se eventualmente não a conheciam. E eu gostava agora que vocês colocassem a mão no ar quem acertou. Ok? Quem acertou? Ok? Estamos aqui a ver que grande parte das pessoas acertaram. Quem é que não acertou? Ok, poucas. Ok. O que confirma que estas teorias, as teorias dos traços, são também conhecidas como a psicologia do estranho. Porque quando nós vemos um estranho, isto aliás por razões adaptativas, nós rapidamente conseguimos antever se aquela pessoa é ideal para eu perguntar a direção ou para me ajudar, seja em que for. E por isso mesmo designa-se de psicologia do estranho. É evidente que quando eu entrei aqui no palco, todos vocês pensaram coisas, não digam, pensaram coisas sobre características minhas. Ok, então, porquê que estes traços são relevantes? Por uma simples razão, porque estão relacionados com a preditividade do comportamento. Ou seja, os traços estão relacionados com, sei lá, o sucesso académico, com a saúde, com a quantidade de amigos, com a felicidade pessoal, enfim, com o tipo de vida sexual, enfim, com imensas coisas que são fundamentais para a nossa vida. Por outro lado, também tem a ver com o facto de a palavra personalidade ter a sua origem na antiguidade e personalidade vinha de persona, que significava máscara. E porquê máscara? Porque as máscaras do teatro clássico eram artefactos que eram vincados com traços rígidos para que as pessoas que estivessem no último lugar do anfiteatro conseguissem perceber qual era
a intenção daquela personagem, qual era o caráter daquela personagem. Por isso, novamente, estamos aqui a ver que aquilo que é visto de longe e aquilo que é rígido e fixo, como nas máscaras, tem a ver com esta concepção, com esta narrativa, com esta história do que é a personalidade. Ok. Bem, então, na psicologia científica, os autores tentaram explicar a variabilidade interpessoal ao nível dos traços, criando uma espécie de constelações, ou seja, conjuntos de traços. E nós vamos hoje falar sobre um desses modelos, que é um modelo mais validado, mais abrangente, mais consensual, e que se chama o modelo dos 5 fatores, ou Big Five, e que tem o acrónimo de Ocean. E é por isso que eu estou aqui hoje, por causa disso. Então, o acrónimo de Ocean, do oceano dos traços de personalidade. E aquilo que eu gostava é que novamente fizessem um exercício. Eu vou muito rapidamente só falar de um aspecto deste modelo, é que nós estamos, os traços ou fatores, aqueles ali, O, C, já vamos explicar, são dimensões. É um bocadinho, vocês são essencialmente de medicina, a categorização das doenças mentais é uma categorização. As doenças geralmente são categorizações, a pessoa está ou não está nessa categoria. As dimensões, não. Todos nós temos nariz, por exemplo, não é? Maior ou menor. Da mesma forma, todos nós temos todos aqueles traços ou características num grau maior ou menor. O primeiro, O, é Openness to Experience, do inglês, em português é a abertura à experiência, e tem a ver com este contínuo. E agora cada um vai pensar, ok, eu neste contínuo que vai desde o convencional, pragmático, terra a terra, até ao imaginativo, curioso, aberto, onde é que eu me situo, ok? Tá? Pensem para vocês. Depois vem o segundo fator, é a conscienciosidade, que tem a ver com a minha orientação para a tarefa, ou seja, se eu tenho foco no objetivo, por exemplo, ali o colega que chegou ao Polo Sul, não é? E ao Polo Norte também, não é? Tem de ser muito centrado num objetivo. Se não fosse centrado num objetivo, a primeira frustração desistia, ok? Depois, então vai do hedónico, de pessoas desleixadas, desorganizadas, sem foco, sem objetivos, até pessoas mais organizadas, persistentes, disciplinadas. Obviamente que para tirar a medicina, por isso, basicamente as pessoas todas que estão aqui são essencialmente conscienciosas, porque senão não conseguiam fazer o curso. Aliás, há estudos sobre isso, os alunos de medicina têm uma conscienciosidade muito elevada, o que é bom para estudar. Agora, também é importante que tenham outras características de personalidade, já lá chegamos. Ok, por isso situem-se neste contínuo. Depois temos a extroversão, que tem a ver com um contínuo, que significa de gosto pela quantidade de interação e também a intensidade dessa interação, mas também níveis de atividade. Então vemos aqui, vamos desde as pessoas mais reservadas, independentes no sentido que não precisam tanto estímulo, até pessoas mais alegres, sociáveis, ativas, etc. Depois temos a amabilidade, que é um contínuo que tem a ver com a qualidade da relação. O extrovertido tem a ver com a quantidade da relação, a amabilidade, com a qualidade. É o fator mais humano. Não é? E por isso vai desde o antagonismo, as pessoas críticas, egoístas, centradas, até às pessoas mais compassivas, generosas, sensíveis, empáticas, bondosas, generosas, etc. Depois temos o neuroticismo, que é destes fatores o mais intrapsíquico, que tem a ver com um contínuo entre a estabilidade, a calma, a resiliência, até à instabilidade emocional. Por isso, novamente, para cada uma destas coisas, nós conseguimos projetar-nos e avaliar-nos. Fizeram, sim? Ok. Se tivéssemos tempo, eu perguntava, era giro, mas não dá. Só para, nesta organização, se vocês olharem, os fatores O e C estão essencialmente relacionados com a forma como eu me relaciono com as tarefas. Ou seja, sou organizado ou desorganizado, gosto de coisas diferentes ou coisas convencionais. Enquanto que a extroversão e a amabilidade têm a ver com a forma como eu me relaciono com pessoas. Gosto muito, sei lá, de festas, tenho muitos grupos, vou muito a concertos, ou prefiro ficar em casa a ler, ou como é que dizer, porque há pessoas que são extrovertidas, mas não necessariamente amáveis. Gostam de quantidade, mas não propriamente
têm relações empáticas e generosas com o outro. Ok, então vamos prosseguir e agora vamos ver cada uma destes grandes fatores. A abertura à experiência é fascinante, porque tem a ver com... não se esqueçam que estes são fatores, por isso são fatores abrangentes e dentro deles temos muitos tracinhos. Aliás, isto era outro exercício, se alguém descobrir um tracinho que não esteja dentro dos Big Five, ganhou o Prémio Nobel da Psicologia, se existisse, mas pronto, o Prémio Nobel. Pronto, pensem nisso, uma coisa que não existe dentro dos Big Five. Então, aqui são áreas de abertura à experiência. Então, abertura à estética, e nós já vimos aqui, os colegas que tocaram, e maravilhosamente, claramente têm abertura musical. A abertura à experiência está relacionada também com a abertura sensorial. Por exemplo, alguém muito aberto gustativamente, gosta de experimentar sabores, geralmente também é psicologicamente muito aberto à experiência. Também é o único fator da personalidade relacionada com inteligência, através da criatividade, porque as pessoas abertas à experiência são mais originais, criativas, não convencionais, já vimos. Então, é evidente que uma pessoa muito aberta, os colegas tocaram jazz, não é? Eventualmente, não sei se também tocam free jazz, que seria o mais aberto à experiência em termos musicais. Por isso, então, o gosto pela estética, pelo belo, o fascínio por todas as formas de arte estaria por oposição às pessoas que são pragmáticas, dizem, a arte, para que é que serve? Eu estou aqui mais terra a terra. Atenção, não há bem nem mal nestes fatores e traços de personalidade. Há só variabilidade e isso é que é fascinante. Depois temos outro exemplo, a abertura à fantasia, que significa este gosto por criar mundos alternativos, por criar, não é? Estão a passear, veem uma nuvem, começam, um cavalo, olha ali. Enfim, esta capacidade, há pessoas que não a têm. Depois, a abertura a ações, a ideias, a valores, é fundamental porque pessoas abertas a valores devem ir trabalhar para áreas, por exemplo, trabalho com pessoas de outras culturas, por exemplo, que uma pessoa mais conservadora, que não aceita a diversidade cultural, terá mais dificuldade. Depois temos a conscienciosidade. Eu dizia há bocado que os alunos de medicina têm a conscienciosidade muito elevada, então está relacionada com ambição, ou seja, foco num objetivo, competência, que tem a ver com eu sentir que sou competente para fazer esta tarefa, está relacionada com a autoestima, deliberação, pensar antes de agir, mas também com a autodisciplina, dever, ordem, enfim, tudo isto em conjunto. A conscienciosidade não é só boa para ter bons empregos, é também boa para a longevidade. Sabe-se hoje que as pessoas, os centenários de sucesso, têm uma conscienciosidade muito elevada. Porquê? Porque durante a vida conseguiram mais facilmente ter comportamentos pró-saúde. A extroversão tem várias facetas. Uma delas, vou só falar uma, as emoções positivas, está relacionado com a capacidade de exprimir alegria. Por isso, as pessoas extrovertidas expressam afetos positivos como humor, alegria, perdão, gratidão, de uma forma mais persistente. É evidente que profissões mais relacionadas com vendas, por exemplo, são fundamentais. A amabilidade vai... Então, deste contínuo entre antagonismo e compaixão, e tem várias facetas, como vocês estão a ver. Há aqui um aspecto que eu, por exemplo, um exemplo. Uma pessoa com amabilidade alta terá um humor mais generoso, mais afiliativo, enquanto uma pessoa com uma amabilidade mais baixa fará sarcasmo, fará ironia, não é? Por isso, a forma como eu me expresso vai variar em função das minhas características. O neuroticismo tem também várias facetas, vários traços, como a depressividade, o andar em baixo, a impulsividade, não conseguir resistir a impulsos, mas também a ansiedade, que é medo subjetivo, a frustração, ou seja, como é que é estar sempre a bater-me, a achar que não consigo, e a vulnerabilidade, ou seja, aos acontecimentos existenciais que são, enfim, surgem para todos, não é? E mesmo a vergonha, não é? Eu, por exemplo, estar aqui hoje e a dizer, ai meu Deus, e agora eu não tenho o cabelo penteado e eles vão estar a reparar, ou seja, esta autocentração. Ok, o neuroticismo está relacionado com muitas variáveis fundamentais na nossa vida, como, por exemplo, o neuroticismo elevado está relacionado com pior saúde, com o aparecimento da demência na idade avançada,
são dados novos, mas também com menos satisfação na vida, menos satisfação na vida sentimental, maior taxas de divórcio, etc. Ok. Então, no entanto, não há traços bons nem maus, mas a questão que se põe é: nós mudamos ou não? Classicamente considerava-se que estes traços são tendencialmente estáveis. Tendencialmente estáveis não significa que não mudam, significam que mudam mais dificilmente, não é? E a proposta hoje que eu vos trazia aqui era falar e era propor que deixar de pensar em traços rígidos, mas começarmos a falar de ondas que se propagam e que essas são dinâmicas. Porque nós mudamos, e as neurociências têm trazido conhecimentos a este nível, nós mudamos quando conectamos com o outro num ambiente seguro. Por isso, uma psicoterapia profunda, por exemplo, levaria à mudança. Por isso, quando nós conectamos, nós somos capazes de aprender e de mudar. Então, para que é que servem os traços? Servem para entendermos as pessoas, servem para nos entendermos a nós próprios, servem para eu comunicar melhor, para ser mais eficaz nessa comunicação, serve para eu melhorar a minha relação, para eu deixar de projetar nos outros as minhas suposições sobre eles e aceitar os outros melhor. Quando eu consigo fazer isto, eu consigo testemunhar o grande poder dos traços de personalidade. Qual é que vai ser o emergente? É a empatia. E porquê é que é importante a empatia? Porque quando eu me relaciono empaticamente, eu consigo mais facilmente entender o outro, eu consigo mais facilmente resolver problemas e consigo mais facilmente viver numa sociedade que é mais segura, e sendo mais segura há menos conflito e menos problemas ao nível mundial. Por isso, os traços de personalidade, embora comecem a um nível intrapsíquico, têm uma extensão grande, porque trazem esta mensagem de conheçam-se e conheçam-se uns aos outros. Obrigada.